o tema que ele traz, né, no sermão é um tema bem interessante. É um tema que divide opiniões. Esse é o título do tema dessa manhã. Dois senhores. Para você entender o que é isso aqui, durante uma semana, o pastor Diego Barros, ele esteve lá na FADBA e ele estava passando era uma semana de oração. E dentro dessa semana de oração, os teologanos estavam assistindo a palestra dele lá e em meio a essa semana de oração, eles iriam escrever justamente os pontos que ele estaria pregando, a mensagem que ele estaria trazendo. E a mensagem que ele trouxe foi justamente sobre mordomia, porque hoje é o terceiro sábado de mordomia, e a gente vai estudar sobre isso, mas, claro, dentro de uma perspectiva bíblica. Bom, se tem um tema que dentro da igreja ele divide opiniões, que muitas pessoas não gostam de conversar, é o quê? Dinheiro. Porque, olha, é uma situação bem inusitada você estar falando de igreja, justamente de dinheiro, justamente na onde? Na igreja. Mas o que você vai aprender, o que eu aprendi quando eu estava lendo o material, é uma coisa interessante, que eu mesmo não sabia disso. Eu mesmo não sabia. E o sermão ele vai mostrar para a gente versículo 24, Mateus 6, 24. Isso aqui, enquanto você estiver procurando aí, vamos conversar com Deus, né? É muito bom estar na igreja, como está essa manhã, repleta de adoradores e adoradoras, né? É muito bom poder estar aqui essa manhã, tá, digamos que praticamente cheia a igreja. Não muito diferente de onde eu estava, onde nós estávamos sábado, que o Marcos também estava lá comigo. Estava nessa mesma quantidade de pessoas e foi bênção lá em Penedo. Vamos orar? Querido Deus, que essa manhã nós possamos parar para ouvir a ação do Espírito Santo. Que possamos nos concentrar, nos conectar com a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos explique aquilo que precisamos ouvir de Ti, aprender de Ti essa manhã. Que a Bíblia seja o instrumento que ele venha tocar nos nossos corações. E que eu não seja um empecilho para a transmissão da mensagem, mas que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, um canal de bênçãos. Assim como o Senhor usou Moisés, Arão e tantos outros no passado para levar a sua mensagem. Que essa manhã eu seja mais um em Tuas mãos. Abençoa, ó Pai, essa igreja. Abençoa os membros aqui presentes que estão assistindo, as famílias aqui representadas. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, porque nós precisamos do Teu Santo Espírito todos os dias. Mais uma vez queremos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos clamar para que o Senhor possa caminhar conosco todos os dias até a volta do Teu Filho amado. Essa é a nossa oração, nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando nós estamos lendo esse texto, quando a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, a primeira informação que vem na nossa mente é essa aqui, ó. É ou não é? Ninguém pode servir a dois senhores. Então você pensa, eu não posso servir Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mas será que é isso que o texto está querendo dizer? Será que é isso mesmo? E aqui, ó, a maior parte dos cristãos pensam que quando Jesus
Ele estava se referindo aos dois senhores, ele já falando de Deus e do diabo. Mas essa manhã você vai ver na Bíblia que não é. Como eu fiquei impactado, você também vai ficar chocado. Olha que interessante, irmãos. O termo aramaico, que é mamon, esse termo que está lá, tesouros, em algumas traduções está dinheiro, literalmente dinheiro. Ninguém pode servir a Deus, é o dinheiro, ou a riqueza, enfim. Essa é uma palavra que é do aramaico. E quando ela foi traduzida na Bíblia, que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento, quase 90% é escrito em hebraico. E 10% mais ou menos de aramaico. Por exemplo, o livro de Daniel, o livro que mais se usa o termo aramaico, porque aramaico era mais ou menos a língua que os babilônios falavam. Então, como eles passaram muito tempo lá, eles acabaram trazendo para a cultura deles essa língua, o aramaico, que se misturou com o hebraico porque eles eram muito parecidos. E quando o Novo Testamento foi escrito, agora sim, o Novo Testamento foi todo escrito em grego. O grego seria o que é o inglês hoje, é a língua do mundo, é a língua que rompe as fronteiras. Você vai ver nas entrevistas que a maioria de famosos, artistas, cantores, jogadores, enfim, eles vão usar o inglês para se comunicar, porque é a língua padrão do mundo hoje. No passado, a língua padrão do mundo era o grego, justamente do livro de Mateus ao livro de Apocalipse, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o termo que está lá, mesmo sendo em grego, eles usaram o termo em aramaico, mamon. Transliterado para o grego, neste texto, pode ser traduzido como aquilo em que se confia, mas também como aquilo que sustenta o homem. O que sustenta o homem? O que sustenta o homem? O que deveria sustentar o homem? Essa é a pergunta correta para essa manhã. O que deveria sustentar o homem? Deus. Mas o nosso mundo, ele se dividiu. E nós iremos entender gradativamente. E olha que interessante. Mamon é a personificação da riqueza. Mamon é o dinheiro que manda. É o dinheiro que demanda devoção do indivíduo. Olhe para o nosso mundo. As pessoas estão correndo atrás de quê? Eu saio 5 horas da manhã de casa para correr atrás de quê? De dinheiro. Cada um aqui trabalha, tem a sua função. Eu não sei a hora que você chega no seu trabalho, mas muitos aqui já saíram de casa de madrugada para trabalhar, para ganhar o quê? Porque através do dinheiro você consegue fazer o quê? Sustentar. Então, o dinheiro, nesse mundo, ele é muito, mas muito o quê? Importante. A questão que nós iremos aprender aqui hoje, que nós iremos discutir e colocar em prática, deixa eu só me achar aqui rapidinho, é um ponto específico e crucial. Nós temos o altar de Deus e o altar de quê? De mamão. Mas olha que interessante, quer saber se você ou eu, se o nosso dinheiro virou mamão, já parou para imaginar como que o nosso dinheiro está virando mamão? Como seria? Você tem alguma ideia de como seria? Eu acho interessante essa colocação que diz assim, pense em tudo que você está sacrificando para consegui-lo. Primeira coisa, tempo. A primeira coisa que você vai tirar da sua vida para conseguir dinheiro é tempo. E quando você tira o tempo para ir trabalhar, para conseguir dinheiro, você vai abrir mão de algumas coisas. E a primeira coisa que você vai abrir mão, família. Você não vai estar mais presente como deveria, porque você vai perder o quê? O tempo. Nós não somos como Deus, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós somos limitados. E nessa busca louca, desenfreada, por conseguir dinheiro, iremos gastar a nossa saúde física, a nossa saúde mental e principalmente, nossos dias, a saúde emocional. Tem gente que talvez não esteja aqui essa manhã, porque está passando por uma luta emocional.
Talvez tenha algum dos nossos membros que não esteja congregando aqui hoje, agora, nesse exato momento, porque talvez tenha que tomar medicamento e ficou em casa hoje, para cuidar da saúde mental e emocional. E dentro dessa perspectiva aqui, ele escreve, desgaste emocional. Agora raciocine, se isso é apenas para a sua sobrevivência ou de um conforto prometido. Porque nós corremos tanto atrás de recursos para nos mantermos, que muitas das vezes esse recurso não serve nem para a gente ir ao médico, pagar exame, comprar remédio, porque nós acabamos o quê? Perdemos a nossa paz física, mental e emocional, e posso até acrescentar aqui, espiritual. Porque pela correria, muitas das vezes, irmãos, da correria de despertar cedo, você às vezes não pegue na palavra de Deus, porque talvez não dê tempo. E quando você chega em casa à noite, você está o quê? Cansado. Tipo, eu não cheguei em casa ontem, eu fui ler, mas eu estava com desânimo, um desconforto tão grande que eu, tipo assim, só Deus pela misericórdia. Porque assim, quando você vai trabalhar para montar algo que você vai fazer uma palestra, nesse sentido, quando você para usar a mente é muito mais, ela sente mais do que o corpo. Porque você não consegue se concentrar e pensar, porque você está aqui, ó. Você não tem forças para o quê? Para usar a sua mente, para pensar, planejar, ter ideias para montar algo. Porque você está fisicamente e mentalmente o quê? Cansado. E para que você recupere essa situação, esse desconforto, você precisa o quê? Descansar. Por exemplo, se eu estou fraco de comida, eu vou fazer o quê para ficar forte? Comer. Comer alguma coisa já ficou mais durinho. Já o emocional que tem que descansar, relaxar, para poder se recuperar. E dentro desse contexto que está apresentando aqui o sermão, nosso altar, essa manhã, nas nossas casas, nas nossas prioridades, eu estou exaltando quem aqui? O altar de Deus ou o altar de Mamon? As preocupações do mundo têm me consumido, o meu emocional, o meu físico, o meu mental e principalmente o meu espiritual, ou tranquilo, no meu trabalho está de boa. Eu não estou preocupado com os meus afazeres assim. Ele não tem tirado de mim esses 4 pontos. Olha que interessante, irmãos, essa colocação do apóstolo Paulo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, olha o que ele escreve. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. E ele continua escrevendo. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e como resultado afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Agora veja, um texto que foi escrito há mais ou menos 2000 anos. Não existe nada tão atual do que isso aqui. Porque é dentro desse contexto de pessoas que estão trabalhando feito um louco ou uma louca e estão recebendo esse dinheiro, estão gastando com psicólogos, com médico, com alimentação, com medicamento, enfim, com todas essas coisas que o mundo traz para a nossa vida. E a pergunta que fica essa manhã aqui, a pergunta que o Espírito Santo nos faz: como está a nossa vida mental, emocional, física e espiritual, não somente com Deus, mas dentro da nossa casa? Nós temos deixado de lado algumas obrigações que, como pai, mãe, Deus nos confiou? O que é que vocês acham? Isso é uma pergunta para que vocês possam pensar e refletir. Será que eu estou tirando um pouco do meu tempo para ficar um pouco com a minha família? Ou estou na busca frenética por mais? Olha para isso aqui, ó. A alma humana tem uma inclinação para ter medo do diabo. Não é verdade? Tem ou não tem? Se eu chegasse e dizer, eu vou levar o diabo hoje na sua casa, vai ser um prazer você recebê-lo, o que você diria para mim? Está repreendido, não quer nós, isso na minha vida. Mas na mesma medida, tem uma inclinação a ter desejo pelo quê?
pelo dinheiro, porque o dinheiro vai trazer para mim conforto. O dinheiro vai trazer para mim o quê? Poder. O dinheiro vai trazer para mim prazeres. O dinheiro vai trazer para mim sonhos. Mas olha isso aqui, ó. Deus não quer ocupar o lugar dos nossos medos, mas sim dos nossos desejos. Deus quer ocupar o lugar onde você tem desejos, seus pensamentos, seus sonhos. É justamente ali que Deus deseja estar. Porque Jesus certa vez falou assim, olha a colocação de Jesus. Onde estará o seu coração, ali estará os seus tesouros. Então, irmãos, dentro desse mundo frenético, louco que nós estamos vivendo, onde está o espaço para que Deus possa fazer parte do meu, do seu, dos nossos desejos essa manhã? Onde Ele está? Em que pedestal nós temos colocado Deus? Eu acho que essa é uma situação interessante. Como eu falei, o sermão, algumas coisas eu estou colocando aqui, outras já peguei pronto. Não existe, nós não temos provas concretas do que esse homem existiu, Pitágoras. Não há. Não há evidências de que ele existiu. Beleza? Mas tem uma frase que as pessoas colocam para ele, colocam na conta dele, que ele falou o seguinte, ó: o homem é mortal por seus temores. O homem tem medo de morrer. O homem tem medo de adoecer. O homem tem medo de ficar só. Mas olha para aqui, mas imortal pelos seus desejos. Eu não sei se foi ele que escreveu isso aí. Não sei se realmente é um pensamento dele. Mas é tão atual. É tão nosso. É todos os nossos dias. Porque parece, o nosso coração, se existe uma coisa que permanece eterno no ser humano, é o coração do homem. O homem até morre, mas o seu coração ele é eterno. Hoje você não acordou e pensou, nossa, quanto tempo de vida eu vou ter ainda? Ninguém aqui pensou nisso essa manhã. Nós não estamos nem aí. Isso só nos comove quando você vê alguém próximo a você que está doente. Fulano está com câncer, a situação está difícil lá. Aí você já começa... Ou quando você passa em uma estrada e vê alguém caído, até morto, num acidente, uma coisa, aí você já... Ou que alguém que você conhece morreu. Ou a informação de morte que chegue. Fora disso, nós não passamos o nosso tempo pensando na morte. É uma verdade ou não é uma verdade? Mas olha aqui. Agora vamos para o crucial aqui. Jesus e o dinheiro. É nessa parte aqui que eu não tinha esse conhecimento, que vou mostrar para vocês aqui. Esse Amin Rodor, acho que é isso, Amin Rodor, ele escreveu a seguinte frase, olha que interessante. Exceto por sua ênfase no reino de Deus, Jesus falou mais sobre dinheiro que sobre qualquer outro assunto. Cara, a grosso modo, olhar para isso aqui e você dizer, isso é uma blasfêmia contra Jesus. Não é que Jesus ia falar em dinheiro, mais do que o amor, mais do que no reino de Deus. Aí, irmãos, aí quando você abre o evangelho, aí você vai ter, 215 versículos para abordar o tema da fé. Nós vamos ter 218 para tratar da salvação. Agora, olha a quantidade que está ali, que a Bíblia fala sobre dinheiro. 2084 versículos a respeito de dinheiro. Exatamente. Só no Novo Testamento. Mas será que isso é um erro? Ou será que o nosso Deus, através da pessoa do Espírito Santo, sabe muito bem o que está fazendo? Eu conversava com o Carlos, eu peço até licença para falar o nome dele. Carlos era um amigo, mas é amigo. Eu vou colocar assim, porque ele trabalhava com a gente lá, na parte da elétrica, lá da construção. Só que infelizmente a empresa dele não conseguiu fechar o contrato e ele teve que sair da obra. Eu já cheguei a conversar com vocês aqui sobre esse assunto, mas eu achei pertinente com essa colocação aqui.
Por quê? Porque nada nesse mundo a gente consegue sem ter dinheiro. Porque se alguém doou roupa para você, ele comprou. Ou alguém comprou e deu para ele. Não é verdade? Nada daqui foi feito assim sem recursos. Por exemplo, nós estamos com uma dificuldade recentemente na questão, vamos dizer, são várias, né? Eu vou até colocar um pedestal. Vocês querem falar de quê? Mas nós temos uma dificuldade hoje no som da igreja. Essa abençoada aqui, ela foi para o Beleléu, que Deus coloca ela no bom lugar, como dizem os católicos, né? Ela não funciona mais. Ela já foi, nós já gastou com ela, não é de hoje. Se você lembrar do tempo que o Robinho frequentava a igreja, a gente levou essa caixa para ele consertar ela. Mas hoje, ela descansou. Mas descansou na casa de Deus, na causa do Senhor. Está indo aí? Irmãos, nada, as suas roupas que você está vestindo, as roupas que os seus filhos estão vestindo, as Bíblias que estão nas nossas mãos, essa aqui foi cara, os nossos celulares, enfim, tudo que nós estamos usando aqui foi dinheiro. E a obra de Deus, para ser tocada, ela precisa de quê? De dinheiro, de recursos. E, infelizmente, essa não era uma condição que Deus queria para a humanidade. Isso é uma condição que o pecado trouxe para esse mundo. Mas olha aqui, ó. Aqui nós temos os 4 evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. E aqui nós temos aqui as porcentagens sobre esperança, sobre salvação, sobre fé, sobre amor. E, pasme, como eu fiquei assim, nessa mesma condição. Esses 4 livros aqui deram mais ênfase ao dinheiro do que até mesmo ao amor. Não chama eles de hereges. Essa obra, irmãos, ela precisa da ação de Deus. Amém? Ela precisa da ação de Deus. Ela sempre precisará da ação de Deus, mas ela também precisa do nosso amor para com Ele. Eu, no pequeno grupo ontem à noite, o assunto era bem pertinente e era praticamente parecido com isso aqui. Você já percebeu que algumas pessoas já chegaram até você e pediram dinheiro, e mesmo você tendo, você disse, não tenho. Não tenho. Mas, irmãos, por que você disse que não tinha, mesmo tendo? A primeira coisa é, aquela pessoa não faz parte do seu vínculo. Você não tem nenhuma empatia com ela. Não conheço. Automaticamente não tenho por ela. Agora, se fosse um parente seu, fosse um filho seu, chegasse até você e falasse, pai, eu estou com fome. Mesmo que você não tivesse, você ia arrumar para dar. Essa é a condição que o Espírito Santo deseja que a gente toque a obra dele. Como um filho nosso que está passando fome, e você não tem o dinheiro, mas você vai se virar no Jiraya, nos 30, como tem aquele quadro no programa do Fausto Silva. E você vai arrumar para dar. Porque o que está ali é amor. Irmãos, o amor que Deus deseja colocar no nosso coração é um amor que ele não é egoísta. Ele não pensa só na gente. Ele pensa também no outro, mesmo que esse outro não tenha nenhum traço de ligação genética, de amizade, nenhum vínculo com a gente. Mas o amor precisa estar no nosso meio. Então, talvez Deus permita essas situações nesse mundo, para saber se de fato a gente amamos a Deus. Porque se você quer ver quem você ama, é quando você corre para arrumar recursos para ajudar uma pessoa, ou seu filho, ou alguém do seu meio. Olha que interessante aqui, ó. A Bíblia não diz que você não pode ter 2 amigos. Tampouco diz que você não pode ter 2 empregos. Ou 2 hobbies. Ela diz que você não pode ter 2 senhores. E
por incrível que pareça, essa manhã, esse outro senhor que a Bíblia está falando não é Satanás, é o dinheiro. É o dinheiro. Porque a causa de Deus, ela precisa de recursos para caminhar. Deus não manda dinheiro do céu aqui, ó, para pagar a energia, para pagar a água, a internet que nós estamos usando, essa televisão, esse som. Ele toca os nossos corações para que a gente coloque a mão dos nossos bolsos e haja. Exatamente. O problema nunca foi o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Foi o texto que a gente leu anteriormente. Lá em Provérbios 3, versículo 9, fala assim, ó. Provavelmente a melhor maneira de libertar-se do senhorio de Mamon seja colocando o dinheiro do seu devido lugar. Aí ele diz, ó, a Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. A palavra honra, ela deveria estar, eu colocaria ela na mesma proporção do nome Senhor. Como ele escreveu o Senhor ali? Tudo maiúsculo. Porque quando a lição dessa manhã falou que quando Moisés chegou até Faraó, ele disse: o Senhor mandou vir aqui. Ele disse: quem é esse? Quem é ele? No meio dos meninos que conhecem futebol, essa gíria, quem é? Jogou na onde, filho? Quem é você? Está diminuindo, está rebaixando. Quem? Você não é ninguém. É como se o Faraó estivesse menosprezando a grandeza do nome de Deus. Então, quando eu e você agimos na casa do Senhor, honrando Ele com os poucos rendimentos que nós temos, mas o pouco com Deus é muito, nós estamos exaltando e colocando Deus em um pedestal que o diabo questiona todo dia. Ele não te ama, ele não te honra. Você não está na prioridade dele ou dela. É através do nosso recurso que nós mostramos para esse mundo e para o inimigo, o acusador, que sim, nós honramos a Deus até com o pouco que nós temos. Porque o pouco com Deus é muito. Agora, o muito sem Deus não é nada. Esse é um padre, né? Larry Richards. Ele escreveu o seguinte, ó: ninguém pode ser escravo do dinheiro e ainda assim servir a Deus. Em outras palavras, o amor a Deus e ao dinheiro são incompatíveis. Por exemplo, você já tentou misturar a água e o óleo? Eles não misturam. Ou você ama e serve a Deus, ou você ama e serve ao dinheiro, no sentido de seu tempo, de seus talentos, de seus sonhos, de seus planos, de seus objetivos. Se dividir isso aqui, eu também concordo com ele, não dá certo. Não vai dar certo. Não dá certo. E a história mostra isso, que muitas pessoas no decorrer dos séculos tentaram caminhar, se dividindo, e acabaram se perdendo. Quer um exemplo? Judas. Ele amava Cristo, de fato, mas também ele amava o dinheiro, o poder, porque o dinheiro traz para o homem o quê? Poder. E quando as coisas não aconteceram do jeito que ele esperava, como a lição falou ontem, foi o que ele fez? Se matou. Nossa, é interessante. A gente discutia isso ontem no pequeno grupo. Judas subiu, amarrou a corda, colocou no pescoço, e na hora que ele foi, de fato, se enforcar, sabe o que aconteceu? Quebrou o galho onde estava a corda. Só que aonde ele colocou a corda era um precipício. E a Bíblia diz lá em Atos que quando ele caiu no chão, ele se abriu, as vísceras saíram para fora. Do impacto, ele deve ter caído em cima de uma pedra, provavelmente. E os animais vieram e comeram as entranhas dele. Esse não é o fim que Deus deseja que a gente tenha. Porque o Judas colocou o poder, o dinheiro em um lugar que só pertence a Deus. Quantos
No nosso meio e também lá fora. Às vezes não tem dinheiro para comprar um celular, não tem dinheiro para comprar uma moto e vão roubar. E vão em busca de maneira ilícita. E sabe qual é o final deles? É o de Judas. Morte. Morte eterna. Lá em Eclesiastes 10, estou falando assim por causa do tempo, 5:10, fala assim, ó. No reino de Deus, o dinheiro é servo e nunca... Amém? No reino de Deus, o dinheiro é servo. Ele só serve para servir, para comprar talvez uma caixa. A água. Um alimento para ajudar alguém. Ele não é senhor, ele só é servo. Olha o que diz o texto. Quem ama as riquezas jamais ficará, porque ele sempre vai querer mais, mais, mais e mais. E o fim dos que querem mais é ficar sem nada. Porque, irmãos, tira o fôlego de vida do homem. E o que sobra dele? Sobra um boneco em decomposição. E outra cheira mal. Cheira muito mal. E é nojento de se ver. Priorize a maior de todas as virtudes. Quer servir a Deus. Seja com pouco ou seja com muito. Olha, irmãos, nós estamos fazendo uma campanha para ajudar isso aqui. Olha, Diego, eu só posso ajudar com R$2. Será que a oferta de R$2 para Deus ela é inválida? Não. Tanto é que ele exaltou alguém que doou pouco, mas doou de dentro. Doou com sentimento. Olha que interessante, essa é uma colocação que ele faz, que é sobre o que causa em nós fazermos boas ações com os nossos bens. E ele escreve e assina embaixo, ó. Ser submisso a Deus e ajudar o próximo causa em nós submissão, dependência, obediência, lealdade, prioridade, confiança e o último, compromisso. Cara, que coisa extraordinária isso aqui, ó. Submissão a quem? Eu vou falar o termo e vocês vão dizer Deus. Pode ser? Eu vou falar assim, ó. Submissão a quem? É vocês? Deus. Beleza? Vamos lá. Ó, mas quem emprega o dinheiro na causa de Deus e na auxílio ao semelhante, aprende a ser submisso a quem? A ser dependente de quem? A ser obediente a quem? A ser leal a quem? A priorizar quem? A confiar em quem? Compromisso com quem? Irmãos, não é sobre o dinheiro, é sobre o seu coração. É sobre quem você escolhe servir. Eu acho fascinante a história de Jó, porque ela se conecta com a história de tantos outros. E eu vou pegar Jó e Paulo. Jó pelo sentido de ter tudo. E olhar para dentro da sua casa e não ter filhos. Olhar para dentro da sua casa e não ter mais os bens. Olhar para dentro da sua casa e não ter mais a saúde. E não ter mais a paz no lar. No sentido da mulher olhar para ele e dizer: homem, rejeite esse teu Deus e morre. Revogue esse teu Deus. Abandone esse teu Deus. Eu me deito com você todos os nossos dias de vida. E eu vejo que você é leal a Ele. Ele não merece a sua submissão. É isso que ela está dizendo para ele. Aí ele olha para ela e responde assim, ó. Mulher, você fala como qualquer uma dessas loucas aí da rua. Ora, se nós adoramos a Deus no muito, por que não no pouco ou no nada? E eu trago para Paulo, porque Paulo ele escreve assim, ó, eu aprendi a ter muito e ao mesmo tempo Deus me ensinou a não ter nada, mas em todos os momentos eu tenho Deus. A nossa fé tem que chegar a esse nível de independente, se tiver, louvado seja o nome de Deus, mas se não tiver, 2 vezes mais. 2 vezes mais. Ela, no livro
Acho que sim, é. Diz assim, ó. Olha que interessante. Deixa eu ir para aqui, porque ficou pequena a letra. A maioria dos cristãos professos partilha seus recursos com grande relutância. É mentira ou é verdade? Essa pergunta é a tesoureira aqui da igreja. Essa perguntar. Porque você vai ver a gente sendo fiéis a Deus nos dízimos. Mas nas ofertas, muitos deles não dão a 20ª parte de sua renda para Deus. E muitos dão muito menos do que isso. Ao passo que há uma grande classe de pessoas que roubam a Deus do pequeno dízimo e outras apenas dão o dízimo. Irmãos, essa é uma verdade que, infelizmente, ela não é só da igreja de Lagoa da Canoa. Eu queria que não fosse. Eu queria chegar aqui e dizer essa manhã, nós não enfrentamos isso, mas nós passamos por isso. Mas seja aqui, seja em Arapiraca, seja em geral, seja onde for, nós passamos por isso. Nós honramos a Deus muitas das vezes, como ela disse, com o dízimo. Mas esquecemos de dar outra parte também. E quando damos, não chega nem a 10% do 10% do dízimo. Então a gente precisa rever esse conceito. Porque quando nós estamos ofertando para a igreja, é para várias coisas. É para alcançar o coração de outras pessoas. Mas principalmente também é para o seu próprio benefício. Por exemplo, se você sair daqui e for no banheiro, quem é? É você. Agora você chega no banheiro, um banheiro horrível, imundo, nojento. É triste. Eu tenho certeza que na sua casa o seu banheiro vai estar limpo. E tem pessoas que vão até elogiar. Nossa, que banheiro lindo o seu. Aí o de Deus é um lixo. Não, tá errado. Não pode. Eu falava com o pastor Léo Clássico, aqui ó. E ele falava para mim, Diego, ela escreve que se a nossa casa tiver melhor e mais confortável do que a igreja, nós já estamos pecando para com Deus. Porque nós estamos sendo egoístas, estamos só priorizando o nosso eu. Para onde é que você vai? Quando Jesus voltar, você vai para onde? Você consegue imaginar o que Jesus preparou para você? Paulo disse que a gente não consegue. Então, se Jesus preparou para a gente o extraordinário, que os nossos olhos não conseguem ver e nem nossa mente enxergar, por que eu vou dar uma miséria para Ele? Se Ele vai me levar para um lugar que vai nos colocar em um patamar que Satanás nem lá vai chegar, mas você vai chegar, por que eu vou dar uma miséria para Deus? Se Deus vai me oferecer, Deus só me oferece o melhor e Ele já planejou algo extraordinário. Não é injusto isso? Por exemplo, imagine uma pessoa que só te trata bem. Quando você está na lama, ela vai lá e te ajuda. E quando essa pessoa precisa de você, você vira as costas. Eu imagino assim com Deus. Dalai Lama, ele não faz parte do meu cristão, mas a frase que ele faz, que ele apresenta é bem interessante para os nossos dias e para a nossa fé também. E para as nossas prioridades. Ele falou o seguinte, ó. Olha que coisa mais atual, ó. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. Vive como se nunca fosse morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Eu conheço pessoas assim. Eu já estive assim. De trabalhar de domingo a domingo e... Qual o recurso que você vai tirar disso? Por isso que Jesus essa manhã diz assim: mas aquele que edificar a sua casa sobre essa pedra, ele não está falando de Pedro, viu? Ele está falando dele mesmo. Se alguém edificar a sua casa sobre essa pedra, ela nunca vai o quê? Ela nunca vai cair, ela nunca vai tombar. O problema não é você possuir dinheiro. O problema é o dinheiro possuir você.
O problema não é você ter dinheiro, mas o problema é o dinheiro ter você. É forte essa frase. E para finalizar, se tratares o teu dinheiro como teu Deus, logo ele te atormentará como um demônio. Henry Fielding. Gente, que frase impactante para os nossos dias. Pois, olha só, se a gente tratar o dinheiro como nosso Deus, ele vai nos atormentar como o próprio demônio. Que essa manhã, a igreja adventista do sétimo dia, de forma especial e local, ela se atente para isso. Cara, Deus preparou algo extraordinário para a gente. Ele já pagou todos os preços. Ele já demonstrou por várias razões que ele nos ama. E em troca disso, eu ofereço o menos do mínimo para Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê discernimento para saber escolher a melhor parte, que é estar com Ele por amor e com amor. Amém? Vamos louvar? Separa o louvor. Ó, quão lindo esse nome é, tom masculino. Ó, quão lindo esse nome é. Gostaria que todos louvassem esse nome tão maravilhoso, né? Que tem nos ensinado tantas coisas a respeito das nossas vidas e que Ele possa ser o centro de nossas vidas. A gente possa declarar nesse fim de culto. Ó, quão lindo esse nome é. Um silêncio de 1 minuto, né? 1 minuto de silêncio, no caso. É bom quando a gente coloca respeito na casa de Deus. É difícil a gente encontrar uma igreja que faça 1 minuto de silêncio, né, Diego? Que nem agora. Isso é referência. Já achou? Ok. Adore junto comigo. No final desse louvor, se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. No início era a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de
de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Cante, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável. Diga hoje, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declare. Meu rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém? Essa história que a floresta ela estava pegando fogo, né? E os animais corriam de um lado para o outro. Só que nessa floresta tinha um lago. E de repente o beija-flor foi lá e ele pegava uma gotinha da água e tentava apagar o fogo, né? E de repente disse que a serpente chegou, a cobra chegou até o beija-flor e me questionou: que você está fazendo isso? Você nunca vai conseguir apagar esse incêndio. Você está sozinho, não vai dar certo. É melhor você fugir, vamos fugir. Aí o beija-flor respondeu assim: é porque eu estou fazendo a minha parte. Mesmo que não dê certo, mas eu estou fazendo a minha parte. Isso é muito pertinente para os nossos dias. Porque mesmo que muitos não estejam fazendo a sua parte, eu vou fazer a minha. E eu oro a Deus todos os dias para que Deus também coloque no coração de cada um de vocês, ou de mim, de nós, para que nós venhamos a fazer a nossa parte. E sabe qual é uma das coisas que mais nos inspira o ser humano? É exemplo. Porque eu posso até falar bonitinho aqui, mas o testemunho, o meu exemplo vai ser mais impactante para as pessoas do que aquele que eu estou falando. Quando as pessoas perguntarem: mas fulano, ele faz isso? Aí as pessoas vão dizer: ele faz. Isso prega mais do que o microfone na minha mão aqui e na minha boca. Vocês entenderam o recado? Que Deus possa nos abençoar, nos dar um sábado deleitoso e que logo mais possamos estar juntos, né? No restante do dia e seguir o cronograma que vamos fazer. Amém? Senhor Deus,
Obrigado porque em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, o Senhor não nos tem rejeitados. O Senhor não nos deixa de lado, não desampara os teus filhos. Que o Senhor nos ensine, Pai, para que possamos colocar como a nossa prioridade número 1 te servir, seja com nossos recursos, com nossos talentos, com o nosso tempo, com o nosso templo, que nós possamos honrar o teu nome. Nos leve em paz para os nossos lares, num dia um resto de sábado na tua presença, no nome de Jesus, amém.